Desperte o Louco, o podcast que desperta o melhor de você, o extraordinário que está em você. Hoje nós estamos aqui com a Raquel, que é mãe, cristã, escritora e bióloga. Detalhe, tá? Mãe de gêmeos. Tudo bem? Vamos lá, Raquel. Raquel, antes de começar aqui o podcast, eu tava lendo um pouco sobre você, sobre o que você me passou, e eu achei uma história incrível. A história incrível. E o link que você faz sobre o luto, né, do filho ideal, pra mim foi extraordinário. Eu queria saber quem foi a Raquel antes de descobrir isso, quais eram seus maiores desafios. Olá, obrigada pelo convite. Então, a Raquel antes tem uma história totalmente diferente do que a Raquel de hoje. A Raquel de hoje não pensava em ter filhos, de repente veio gêmeos, né? E eu sou uma mãe atípica, com crianças que são atípicas e que demanda muito de mim. Então, hoje eu conto que a minha vida mudou totalmente, né? E não é nem de perto daquilo que eu pensava, né? Tá, bacana. Me conta um pouquinho sobre como foi descobrir. Qual que foi esse momento? O que você prestou atenção que foi importante pedir me ajuda? Então, eu de repente eu me vi numa gravidez que era de risco. Então, eu já fiquei muito em casa durante a gravidez. Eu tinha uma barriga muito grande, né? Gêmeos, né? E então, eu já estava nessa ideia de ficar muito ligada aos meus filhos. E quando eles nasceram, eu vi que de gêmeos eu não tive uma rede de apoio, aliás, nenhuma. E então, era só eu mesma ali com eles. Então, eu ficava o dia inteiro com eles. E de repente eu vi que meus filhos já começaram ali com um ano e pouquinho, que eles já não falavam, né? Só emitiam sons. E todo mundo me falava assim, ah não, porque eles são gêmeos, um fala, o outro não fala. E eu fiquei indo nessa conversa, né? De repente, o meu filho começou a bater a cabeça na parede, no chão, bater o trinco da porta na parede. Aí eu falei assim, gente, isso não pode ser normal, né? E eu, assim, sem qualquer parâmetro de comparação com outras crianças, porque meus filhos foram os primeiros, sabe? Os primeiros netos, enfim. E eu não tinha primos, sabe? Para comparar, nem nada, né? Menores. E aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso, né? E eu comecei a fazer uma pesquisa. Essa pesquisa me fez entender que as características do Gabriel, como andar na ponta do pé, como se, de certa forma, se machucar, né? Sim. De ficar muito bravo. Ele escalava as coisas em casa, assim, ao ponto de um ano e pouco, gente. Subir na máquina de lavar, subir em cima do meu fogão. Ele me deixava louca, assim. Então, assim, isso tudo eram características, né? Que mostrava que ali tinha o autismo. E aí, ali no começo, eu já comecei a ver comecei a pesquisar. Só que meus filhos hoje têm 10 anos. Vamos falar de 9 anos atrás, informação quase que zero, né? Sim. Hoje em dia a gente sabe muito mais sobre o autismo do que antes. Mas naquela época era informação zero. E aí uma pesquisa me levou a um autismo, só autismo severo, né? Não me levou ao autismo que hoje a gente sabe sobre tantas informações. Níveis de autismo. Níveis, exatamente. Não, era só aquilo, né? E a minha filha também. Começou ali só falando meio cantadinho, sabe? Palavras que eu mal entendi. Eu fazia um esforço tão grande para entender o que ela falava, que eu falava assim, isso não pode ser normal, sabe? Depois eles não conseguiram responder aos marcos do desenvolvimento. E aí foi essa questão, né? Aí eu pensei assim, eu preciso procurar ajuda. Sim. Você sentiu, de certa forma, condenada? Condenada. Exatamente, essa é a palavra. Eu pensava muito assim, mas por que eu? Por que tão difícil, né? E a falta de informação era muito difícil. Eu costumava levar eles em pediatras e os pediatras falavam assim, não, espera, mãe, espera. Volta daqui 3 meses, volta daqui um tempo. E eu falava assim, mas gente, eu só quero uma resposta, é sim ou não. Aí ficava nisso. Aí até que eu cheguei em neuropediatra. Neuropediatra é a mesma coisa. Olha, mãe, tem alguma coisa aí, mas eu não posso afirmar. E nisso tudo foi passando que meu filho já tinha quase 2 anos. E as características só iam aumentando.
E eu comecei a falar assim, alguma coisa eu tenho que fazer. Até que um dia alguém falou assim, tá bom, seu filho é autista, fora de brincadeira, eu fui dessa forma. Uhum. A pediatra falou assim, é bom, ó, junta um dinheiro que você vai precisar tratar seu filho, não é pouco dinheiro, e você vai ter que procurar uma forma. Eu falei, pra onde eu vou? Ela falou assim, procura, dessa forma. E isso foi um baque, sabe? Ao invés de uma pessoa pegar e se aproximar de mim e falar assim, olha, existe o autismo, existe níveis diferentes, existe como tratar. Isso pesou muito para mim, essa O informação. despreparo. Exatamente. Então, essa falta de informação, quando você já recebe o diagnóstico, é muito difícil. Se a pessoa não te informar, você fica perdida. Desesperada, né? Desesperada, exatamente. E hoje, pra você, você sente, é claro que quem tem filho autista, ou com algum aspecto, né, que a gente fala que é atípico, faz um tratamento. E esse tratamento, ele não para, mesmo que a criança melhore. Hoje, você identifica uma melhora no sistema de saúde nesse sentido? Você acha que ainda está atrasado, perto do que pode chegar? Eu acho que mães atípicas, essa é a minha ideia, né? De uma mãe atípica. É que tá tudo ainda meio atrasado. Mas hoje em dia é infinitamente melhor do que há 8 anos atrás, né? Hoje em dia a gente consegue informações, eles estão mais preparados, eles estão mais empáticos, os médicos, os especialistas, enfim. E até as próprias outras pessoas procuram informações, até mesmo para julgar, enfim, do que antigamente, né? A gente está falando de 10 anos atrás, né? De 8 anos atrás. Agora vamos lá, uma pergunta polêmica. Como foi a aceitação familiar? Porque o diagnóstico para a mãe ela já sabe, por isso que ela foi atrás. Como que é contar para avó, pro vô, pro tio? Como que foi essa conversa? Sim. Essa parte a gente tem que respirar fundo. Imagino. O que eu mais escutava é que eu tava ficando louca. Você é louca, você tá procurando pelo novo. E isso vinha da parte do meu ex-marido, né? Você não sabe o que você tá falando, você tá confundindo as coisas. E quando eu comecei a tratar meu filho, imagina que loucura, o que você tá fazendo? Quem disse? O que é que você tá fazendo? Pra quê? Que exagero? E ao invés dessa pessoa te ajudar, te estender a mão, te abraçar, era mais julgamentos, né? Era mais ainda um sentimento de culpa. Porque já vem com todo aquele peso que você já veio com a gravidez e de você falar assim, eu deveria ter descoberto antes. O que eu fiz errado durante a minha gravidez? O que eu passei pro meu filho? E além de tudo, você tinha que lidar com julgamentos e que te confundiam mais ainda, né? Sim. E como que foi esse marco do desenvolvimento? Ele tinha quantos anos quando você começou a pensar, eu fiz o certo? Como eu digo assim, com 1 ano e meio eu já comecei a perceber. E quando eu comecei a tratar o Gabriel, eu senti que era um momento. A ideia que sempre me falavam era assim, ó, leva pra escola. Lá na escola falavam, ele não tem nada, ele é uma criança mimada, ele é uma criança que tem uma irmã só e ele fica no mundinho dele, o que é normal. Sabe como é, né? Criança gêmea, só tem um parâmetro um do outro. E eu peguei e falei assim, eu vou apostar. Aliás, o tratamento do Gabriel veio depois de uma oração, né? Que eu acho importante dizer. Às vezes eu acho que Deus coloca a oração certa no momento certo para onde Ele quer que ele levar a gente. Sim. E aí eu tinha uma certeza dentro de mim que era Deus que estava conduzindo o tratamento dele, porque logo em seguida da minha oração tudo começou a acontecer, né? Uhum. Então hoje eu vejo que a evolução do Gabriel, sabe, que foi naquela época um tiro dentro d'água, sabe? Sim. Umas coisas assim, foi um tiro no escuro, sabe? Todas essas coisas me mostra que realmente foi a melhor atitude que eu tive, sabe? O Gabriel desenvolveu muito. O Gabriel começou a falar com 6 anos, graças ao tratamento dele. O Gabriel hoje, ele não tem mais essas condições, por exemplo, de bater a cabeça e de
Diminuiu muito as características do autismo no Gabriel. Sim. Por conta do tratamento. E o que você acha que despertou o louco? Que despertou o louco na Raquel mãe? De eu vou ter que assumir a rédea disso e eu vou ter que dar conta, eu vou atrás. Quando que foi o despertar? Foi alguma frase, alguma atitude, alguma cena que você viu? O que te marcou? Que fez você realmente tomar a rédea disso tudo e falar, eu vou fazer? O que eu percebo é que eu virei mãe, né? Eu me vi mãe de 2 crianças. Eu ficava sozinha praticamente o dia inteiro. E eu falei assim, agora sou eu e eu mesma. Eu tinha um ex-marido, como eu já disse, que achava que aquilo era uma loucura. E quanto mais eu falava sobre, mais ele contestava. E eu peguei e falei assim, a decisão foi minha mesmo. E eu falei assim, ou eu trato meu filho, ou eu fico aqui em casa com depressão, esperando e vendo tudo isso que ele está fazendo, que não é uma coisa normal. E à medida que eu fui começando a tratar ele, eu fui desacreditando de opiniões contrárias. Sim. E aí eu fui ver, eu comecei a ficar engajada, comecei a estudar sobre o autismo, eu comecei a me informar, porque eu falei assim, eu não sou para sempre, meus filhos vão estar aí, não vai ter mais daqui para frente mãe e pai, e eu preciso fazer dos meus filhos independentes. E se meus filhos vão ser independentes, o que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que plantar agora. Se eu tenho que plantar agora, eu tô apostando neles e tem que dar certo, né? E é por isso que hoje eu digo assim, eu jamais ia contar a minha história, abrir toda a minha vida, se eu não tivesse um objetivo, né? Eu não ia contar a minha história em livros se eu não tivesse um objetivo. E esse objetivo é a Júlia e o Gabriel. Eu estar engajada e falar sobre, para que no futuro os meus filhos possam, de repente, ser eles totalmente, sem ser julgados. E poder olhar para trás e falar assim, olha, minha mãe fez isso, isso e isso, para que hoje eu pudesse não ser julgado, que eu pudesse ter a minha opinião, ser da forma que eu sou, sabe? E em quanto tempo a Raquel ficou de luto? A Raquel não teve tempo de ficar de luto, porque a Raquel, ela foi uma mãe sempre muito proativa. Então a Raquel entendeu que aquilo não era certo, a Raquel entendeu que eles dependiam dela, e a Raquel falou assim, eu posso sofrer. E eu sofri muito. A Raquel sofreu de verdade, mas eu não fiquei de braços cruzados. Eu entendi que eu tinha um tempo para tudo. O desenvolvimento dele tinha um tempo e eu queria respeitar aquele desenvolvimento. E eu separo a Júlia do TDL, eu separo principalmente o Gabriel do autismo. Eu sei que o Gabriel é meu filho e eu sei que o Gabriel tem autismo, né? Eu sei o que o Gabriel é. Eu não tô num conto de fadas que eu acho que o Gabriel não tem. Eu respeito o Gabriel como ele é. Mas eu ao mesmo tempo, eu penso que eu tinha que me movimentar para melhorar a vida do Gabriel no futuro. Uma palavra muito boa, respeito. Respeito. Eu respeito. Exatamente. E o mais importante é que eu respeito o Gabriel na força que ele faz, por exemplo, para ir a terapias. A força que o Gabriel faz para ir para a escola. Muitas pessoas não entendem, né? Mas aquele excesso de luz na escola, vamos citar a escola como exemplo, aquele excesso de barulho, aquele monte de criança tocando nele, demanda do Gabriel muito mais do que outra criança. Então, assim, eu respeito o esforço do Gabriel. Eu respeito que demanda muito mentalmente para ele para ir para uma terapia, porque eles lidam totalmente com o psicológico dele. Então, assim, é respeito. É respeito, inclusive, que eu quero passar para as outras pessoas, que meu filho é uma criança atípica, mas ele tem que ser respeitado quem ele é. Né? Que ele tem que ser incluído, que ele tem que ser, que tem que ter um apoio. E eu respeito também mães atípicas, lógico, porque eu sou uma mãe atípica. Mas o meu caso é um dos. Existem casos ainda mais graves do que os meus. Tem muita mãe em casa sem ir para a igreja. Tem muita mãe em casa que não consegue trabalhar. Tem muita mãe em casa que está lá com os filhos, às vezes até mesmo preso numa cama. Acorrentados mesmo, que eu quero dizer. Existem muitas histórias. Ah, Raquel, mas tem um monte de história hoje de autismo, virou moda. Não virou moda. Antigamente, por exemplo, as crianças ficavam em hospícios ou presas dentro de casa. Hoje em dia, que bom a gente poder falar sobre isso. E isso anda junto com respeito.
né? Para poder melhorar e evoluir, precisa andar junto com respeito. Você acredita que hoje, principalmente a gente falando de classe baixa, há um desespero e uma falta de respaldo? Sem dúvidas. A Raquel hoje tem uma condição. E eu percebo que a Raquel de antigamente tinha menos condições de tratar. Então eu fico imaginando que já era difícil lá atrás. Sim. Né? Mas graças a Deus, Deus arrumou formas para o Gabriel ser tratado e para a Júlia ser tratada. Então eu imagino que tem pessoas que não conseguem nem de perto ter o tratamento do Gabriel. Então eu vejo uma mãe sem saída. Né? Às vezes, muitas vezes, a postura dela, às vezes, de ficar passiva e esperar o tempo passar é falta de oportunidade. E, infelizmente, é um investimento. Eu vi um caso de uma mãe que ela realmente fez o que você falou, prendeu o filho. Porque realmente é não ter saída, é não saber o que fazer. Porque senão ele vai se machucar, ele vai fazer aquilo. É uma condição que independe da vontade da mãe e independe da vontade do filho. Precisa de um tratamento. Precisa. O que você falaria para uma mãe que ela nota alguns comportamentos e ela está com medo de um diagnóstico? Sim. Não, eu sempre falo assim, a Raquel teve depressão, sabe? A Raquel teve luto. A Raquel teve o sentimento de culpa, que são as fases do luto mesmo, Sim. né? Pós um diagnóstico. Mas a ideia de prender seu filho em casa não vai resolver. A ideia de você não bater de frente com pessoas que olham atravessado para os seus filhos porque eles não são típicos, não vai resolver. Eu costumava colocar, eu tinha minha casa para cuidar, meus 2 filhos lá em casa, e eu colocava um portãozinho, sabe aqueles de cachorro? Para limitar o lugar, né? Para meus filhos não ficarem pelo apartamento todo. E aí as pessoas chegavam ali e ficavam chocadas, né? Mas a gente arruma formas. Mãe arruma formas, né? E por quê? Porque meu filho, ele, como eu já disse, ele se machucava, né? E como que eu ia deixar ele pelo apartamento todo ali, se machucando, e eu não ia conseguir dar conta de 2 crianças engateando, tentando andar. 2 crianças atípicas. Exatamente. E uma mãe aprendendo ainda a ser uma mãe atípica. Aprender a ser uma mãe e aprender a ser uma mãe atípica. Então, assim, como que faz? Né? A gente fica meio perdida nessa situação toda, assim. E a gente pensa muito no julgamento, sabe? A gente se prende muito, né? E é isso. Bacana. Você falando isso, eu fico pensando na questão também de mãe solo, porque você falou que passou por um divórcio, Isso, né? Eu vejo assim, com alguém, ainda assim é difícil e pega mais pra mãe. A gente sabe disso. E como que foi viver isso sozinha? Eu fui me separar, meus filhos tinham 7 para 8 anos, e obviamente por ser uma cristã eu tentei durante muito tempo, tentei respeitar o contato dele com os filhos, mas chega um momento que não deu mais, né? Principalmente por não colaborar. Quando eu digo, eu costumo falar muito nas minhas redes sociais sobre isso, sobre o pai que resolveu ficar após o diagnóstico, ele tem que colaborar. E ele tem que caminhar junto com a mãe. Ele quer evoluir na carreira, ele quer ter momentos de lazer, ele tem que lembrar que a mãe também precisa disso. A mãe precisa ter carreira, a mãe precisa ir para uma academia e se cuidar, a mãe também precisa ter contato com amigos, para ficar mentalmente saudável. Porque assim, eu me via ficando só doente. Eu cuidava dos meus filhos o dia inteiro e eu não tinha mais conversa para conversar, a não ser sobre os meus filhos. Não é saudável você não conseguir dialogar sobre mais nada. E eu me via infeliz. Eu fiquei tão infeliz, e essa é a palavra, que eu parei de me cuidar. Essa Raquel hoje emagreceu 40 quilos, né? Essa Raquel hoje resolveu que ela precisava se tratar. Eu fiquei tão mal que eu comecei a desenvolver esclerose múltipla, né? E hoje, graças a Deus, eu sinto que eu não tenho qualquer evolução, né, dessa doença, porque eu comecei a me tratar, eu comecei a me cuidar, e até que eu falei assim, não, gente, a Raquel convulsionou. A Raquel realmente convulsionou. Porque a Raquel não se cuidava mais, ela se largou, sabe?
Então, assim, tem um registro sobre isso. 71% dos pais saem de casa após o diagnóstico do autismo. Então, assim, tá registrado. Abandonam sua família, seu filho, sua esposa. Porque é pesado. Mas se você divide, né? Então, é exatamente isso que aconteceu comigo. Só que nisso eu peguei isso e dei uma virada de chave na minha vida. Eu peguei e falei assim, agora a Raquel vai voltar a trabalhar, a Raquel agora ela vai escrever livros, porque toda essa informação precisa sair de alguma forma. A Raquel resolveu abraçar outras mães atípicas e resolveu falar sobre, entendeu? E se cuidar, principalmente. Me explica um pouquinho, eu acho muito interessante sobre o seu livro, você mandou um pouquinho para mim sobre o que você fez, sobre o que você escreveu, eu achei muito bacana. Só que teve uma sigla que eu nunca tinha ouvido falar. TDL. TDL é o atraso de fala da minha filha, né? Transtorno de linguagem. Só que a minha filha, ela apresenta algumas características a mais do que só o atraso de fala. Então, é uma sigla nova, que a gente vai descobrir aí um pouco mais agora. Assim como antigamente a gente não conhecia muito sobre o autismo. Mas eu, graças a Deus, como eu tratei a Júlia muito cedo, muita fono, muita parte de terapia, a Júlia hoje não apresenta mais quase que total característica do transtorno de atraso de fala, né? Então, assim, é algo que a gente ainda está caminhando sobre. Mas a Júlia, hoje em dia, eu trato mais da parte mais educacional, né? Sim. Do que esse atraso de fala ocasionou para alguns atrasos na escola. Uhum. Mas interpretação de texto, é algo que ficou muito menor antes do que era da situação. Se você pudesse voltar no dia do diagnóstico, no dia que passaram para você o diagnóstico do seu filho, o que você falaria para você naquele momento de desespero? Você sabe que eu não mudaria muita coisa. Eu acho que no dia do diagnóstico, a Raquel, ela se formou ali, naquele dia. Eu acho que fez parte da história, assim, daquela forma. Eu acho que eu não estaria aqui se não fosse daquela forma, porque eu fiz do limão uma limonada. Eu poderia, é o que eu tô te falando, ficar lá em depressão Mas eu só consegui a evolução dos meus filhos por conta daquela forma impactante. Eu passava muitas noites sem dormir, sabe? Tentando lidar com isso. E uma noite, eu peguei na minha sacada e ajoelhei e falei assim, olha, Deus, eu aceito o Gabriel do jeito que é. Mas me dá recursos e envia anjos para cuidar do Gabriel. E eu acho que essa oração veio, sabe? Depois disso, Deus realmente enviou anjos. Eu falo isso no meu livro, Deus realmente enviou anjos. Eu fui falar com uma mãe e eu não queria falar com ninguém sobre isso, eu sentia vergonha. E aí eu resolvi falar com essa mãe que começou a me ajudar. Que hoje ela é uma das minhas melhores amigas, inclusive. Ela se preocupou em chamar uma amiga lá em Nova York para conversar comigo, para falar sobre o autismo e para começar a me fazer entender. Então, assim, o que eu quero te dizer é isso. A Raquel recebeu esse diagnóstico de uma forma muito impactante. E teve um motivo para eu poder saber orar da maneira correta e para começar a me engajar e tentar me envolver em todo esse projeto, né, de evolução do Gabriel. Bacana, o que você falou foi impacto. Você acha que o impacto é necessário para o crescimento? Sem dúvida. Eu acredito muito que a gente precisa aprender com as coisas que acontecem na vida da gente. Eu quero muito chegar em patamares diferentes. Eu tô te falando que eu tô pensando no Gabriel do futuro. Sim. Mas eu tenho um processo para chegar lá. E eu tenho que respeitar esse processo. É isso que eu acredito. Eu não vou chegar num patamar onde eu tô hoje se eu não tiver o meu passado. Se eu não tivesse dado chegado num nível onde eu estava e se eu não tivesse, por exemplo, dado um passo adiante, né? Então, para eu chegar onde eu tô, eu tive que respeitar toda a minha história e para conseguir ter o objetivo que eu tenho hoje. Uma dúvida que eu tenho, assim, eu tenho um irmão que tem TDAH, né? Então, eu sei que o maior desafio para ele foi a questão escolar.
É esse marco de ver o coleguinha do lado fazendo e ele não ter o mesmo resultado, às vezes com mais esforço. Hoje, pra você, qual que você acha que foi o marco, assim, que o Gabriel teve dentro da escola que você falou? Ele tá se esforçando no máximo dele. Ele tá dando o máximo dele. Qual que foi esse máximo que você viu o Gabriel fazendo na escola? Esse momento, eu queria saber um marco de desenvolvimento na escola. Olha, escola tem um capítulo à parte. Escola demanda demais de uma mãe atípica. Eu costumo falar que eu sou a voz do meu filho. Sim. Na escola. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente. Até chegar a ouvir que meu filho era importante, meu filho para uma escola onde ele pudesse plantar árvore, sabe? Onde ele passasse o dia ali em grupos, ali, em momentos mais de lazer. Uhum. Então, dizem que mãe atípica é um pouco barraqueira, né? Na verdade, não. Na verdade, eu fui em busca de informações para poder falar que ali era o lugar do meu filho, que ele tinha que ser adaptado naquele meio, que meu filho não ia sair de uma escola regular, que meu filho era importante ele estar ali naquele momento, porque para ele se adaptar em outros ambientes, ele tinha que se adaptar ali naquele lugar. Como eu disse, o Gabriel demanda muito dele, porque é um lugar difícil. Às vezes ele põe fone, às vezes ele precisa deitar para se estabilizar, né? Se controlar, às vezes de um momento que ele tá muito à flor da pele, toda essa informação. De estresse, né? De estresse intenso. Então, até eu explicar tudo isso para a escola, falar por ele, que esse momento de negação é um momento que está difícil para ele, tudo isso. Imagina, o Gabriel começou a estudar lá com 2 aninhos, né? Então, assim, eu falei muita coisa aí, sabe? Então, assim, isso que você me perguntou, que eu esqueci. Desculpa. Qual que foi o marco do desenvolvimento dele que mais fez ver a garra mesmo do Gabriel? Eu vou enfrentar isso aqui porque eu quero estar aqui. Exatamente. O Gabriel, eu acho que quando ele começou a socializar, né? Hoje, meu filho é muito bonitinho de ver, assim. Se uma criança chora na sala dele, ele vai lá e consola. Fica consolando a criança. Ele acabou sendo mais empático. Eu acho que ele aprendeu empatia até. Porque hoje as crianças são muito empáticas. Com o Gabriel, é impressionante, assim. Eu nunca tive um problema, assim, que eu falasse assim, olha, as crianças estão excluindo meus filhos, meu filho, no caso, também. Eu não tenho esse tipo de história. Eles sempre incluíram e abraçaram o Gabriel. O Gabriel, ele chega na escola, às vezes eu vou pegar a Júlia e, de repente, vem todos os amiguinhos no portão e fica, oi, Gabi, cadê você, Gabi? E chega a fazer coro, Gabi. Então, assim, eu posso falar que hoje em dia as crianças são muito mais inclusivas do que as mães e os pais. Do que, às vezes, até um professor e um diretor, né, que falou esse tipo de história aí no ano passado. Então, assim, eu acho que o Gabriel hoje ele é isso, ele é sociável, ele se esforça para ser sociável. Sabe? E o quanto é difícil, né? É difícil. Você falou sobre empatia. Eu acho que tanto as pessoas que têm TEA, TDAH ou são atípicas, elas têm uma sensibilidade muito aflorada. A gente ia na escola, na reunião escolar, falava assim, ó, o João, ele é uma graça, o João, ele presta atenção em tudo, mas se cair uma borracha 10 vezes, ele vai pegar 10 vezes e entregar pra pessoa. Exatamente. Como que foi o seu coração de mãe? Porque eu, como irmã, eu fiquei preocupada de alguém, de repente, explorar esse lado dele, porque as pessoas são ruins, né? Como que fica o coração de mãe de preparar o Gabriel pro lado ruim das pessoas também, né? Que as pessoas não são só coisas boas. Não. E tem crianças ruins também. Vamos falar isso também. Existem crianças ruins. Então, assim, a preparação do Gabriel... O Gabriel não tem tanta questões, porque o Gabriel ele sabe se defender. O Gabriel, se alguma criança tocar nele mais forte, meu filho é uma torinha, sabe? Muito forte. Ele sabe se defender.
Mas ele não conseguia se defender com palavras. Então, era sempre através pequenininho com mordidas, de uma criança que pegava alguma coisa dele. Eu tinha mais que justificar nas reuniões os comportamentos dele por conta da falta de fala. Por isso que eu falo que eu tinha que falar por ele, né? Então, eu tinha que justificar as ações do Gabriel. Mas hoje eu vejo que o Gabriel... De novo, esqueci. Não tem problema, vamos lá. Para você, qual que foi o marco que... O seu coração, na verdade, referente ao Gabriel. A preocupação de alguém levar essa bondade que a gente fala, né? Esse carinho, levar para o outro lado e, de repente, ele não saber lidar ou ele não entender que a pessoa está naquela maldade ali com ele. Por exemplo, quando pegavam as coisas dele, sabe? O Gabriel ter essa maldade de... O Gabriel sempre foi de dar as coisas dele para as outras pessoas. Então, eu acho que isso pesou, sabe? Entender que a criança estava ali atazanando meu filho para que ele ficasse nervoso e tivesse uma crise, por exemplo. E aí, quando ele tivesse a crise, por exemplo, não iam interpretar o porquê da crise. Sim. Então, assim, já aconteceu isso. E por isso que eu falo que eu chegava lá nas reuniões e comunicava, olha, o Gabriel, ele não gosta disso. E isso ocasionou a crise. Então, assim, de repente isso, sabe? De pegar as coisas dele, de agir, só de tocar, às vezes, num lugar que ele não queria. As crianças faziam isso para deixar ele um pouco mais nervoso. E hoje você acha que ele já entende, já tem sabe diferenciar a pessoa que quer realmente provocar para a pessoa que fez algo que ele não goste, por exemplo? Sim. Hoje o Gabriel já coloca, não gosto que toque. Ele fala muito isso. Maravilha. O Gabriel, ele tem problema com toques. Ainda mais se é uma pessoa que excessivamente fica tocando ele. Não, ninguém gosta, né? Não é só o Gabriel, gente. Mas isso é uma das questões do autismo, inclusive. Então, normalmente se você vê um autista e já sai tocando, saiba que ele não gosta, né? E então o Gabriel já fala, não gosto que toque. Não gosto. Então, que bom que ele sabe já se defender e falar o que ele não gosta, né? Então, assim, que bom que ele já consegue, não, né, maravilha. comunicar. E como que foi a Raquel, mãe atípica, se transformar? Raquel, quero falar sobre isso, preciso falar sobre isso, vou escrever um livro sobre isso. Me conta um pouquinho mais sobre a história desse livro, quando que surgiu esse desejo, essa vontade, essa necessidade. Sim. Que esse livro, ele é necessário. Eu comecei esse livro querendo contar a minha história para desabafar. Como eu te disse, eu ficava o dia inteiro em casa, sem comunicação. Meu ex-marido chegava muito cansado, né, do serviço e a Raquel nos comunicava. E aí eu comecei a fazer terapia e eu falei assim, eu escrevo muito. E eu sempre escrevi muito, sabe? Eu sempre escrevi pequenos livros desde pequena. E, aliás, eu me comunico melhor escrevendo. A impressão que eu tenho é essa. E aí eu desabafei no meu primeiro livro. E aqui eu comecei a dizer sobre o diagnóstico, sobre o começo ali da minha gravidez, como que aconteceu, sobre as questões que eu tive após aquele dia em que a médica falou que eu tinha que fazer, sobre a falta de informação, sobre as características e sobre ali todo o tratamento inicial. Então, esse primeiro livro eu conto, sabe, sobre as informações iniciais. Inclusive, estou trabalhando no finalzinho aí do segundo livro, que conta a evolução do Gabriel. Então, assim, eu explico muito que gostam, muito que eu falo muito sobre as fases do luto após o diagnóstico, sabe? É exatamente por conta disso. Eu costumo dizer que mães atípicas precisam ser abraçadas, sabe? Porque eu já estive ali, né? A Raquel ali no início, ela se viu muito sozinha, sem informação. Então, assim, veio aí a ideia de escrever o livro, de ajudar outras mães. E eu sempre costumo falar de novo que eu não escrevi em vão meu livro. Meus livros são para os meus filhos, para que eles entendam que esse processo todo aconteceu para que eles possam ser no futuro o que eles quiserem ser, né? Agora, falando do segundo livro, onde eu sou coautora. Esse segundo livro já é a parte da Raquel que teve a virada de chave, né? Que fala sobre a separação, sobre encerramentos de ciclos.
E fala sobre empoderamento feminino, não sobre feminismo, mas sobre Sim. empoderamento, sobre ser protagonista da minha vida. Então, que também agora eu tô no livro 2, que vai ter o segundo livro. Apresenta um pouquinho pra gente, tanto o primeiro quanto o segundo. Esse é o primeiro livro, onde eu conto toda a história, né? Tudo que eu passei, tudo que eu desenvolvi com o tempo no Gabriel, né? E esse segundo livro aqui é protagonista. O tanto de gente que vem aqui falar desse livro não tá escrito e é maravilhoso. Quem puder, já vai lá, já busca esse livro. Onde pode encontrar esse livro? Na Amazon. Amazon? Isso. Gente, já corre lá no site, já garanta o seu. Só mulheres extraordinárias estão falando desse livro. Então, se você quer despertar o louco que é em você, quer virar uma protagonista da sua história, é esse livro que você tem que ler, tá? Eu já tô aconselhando você. Me fala um pouquinho de onde que surgiu esse convite para participar desse livro e qual que é o projeto realmente desse livro. Esse projeto é para falar sobre protagonistas, mulheres improváveis, que resolveram mudar a chavinha, de novo falando sobre isso, e ser protagonista da sua história, né? São mulheres que as pessoas julgavam, classificavam e que desacreditavam, e são mulheres que falam assim, não, né? Eu vou aí ressurgir, né? E tem tantos casos assim, sabe? Maravilhosos, sabe? Realmente, se você é uma mulher que está precisando aí se empoderar, né, tomar conta aí da tua vida e protagonizar a sua vida, é importante você ler histórias como essa. Sim. Né? E é importante você entender que falam, julgam de muitos aspectos, mas que você pode mudar a sua história. E hoje, uma pergunta sobre a Raquel. A Raquel mesmo, não a Raquel mãe, não a Raquel cristã. Hoje, a Raquel, qual que é o plano que mais arde no coração dela? Qual que é o projeto de vida da Raquel? Agora, o projeto de vida da Raquel... Existe a Raquel, né? Como eu falei, empresária. Existe a Raquel mulher. Existe a Raquel mãe. Mas existe uma Raquel que hoje gosta de se cuidar. Que gosta de ter o tempo dela. Que bom que meus filhos vão lá, porque é saudável. Ficar com o pai nos finais de semana. A Raquel tem tempo para ela, tempo para as amigas dela. Tempo para ir para a igreja, né? Só ela. Hoje a Raquel cuida dela, não só dos filhos dela. Então, eu me respeito hoje, sabe? Eu respeito os meus limites, respeito aonde eu quero chegar, sabe? A Raquel tem tempo de ver um filme, de ler. É isso. Agora, eu queria que realmente você falasse como que é estar no controle 100% da sua vida e ser a protagonista número 1 da sua história. Eu adoro ser desacreditada. Sabe? É isso que eu falo. Você não consegue, você não pode, não é seu lugar, não é pra você estar aí. Eu não chegaria onde eu estou se eu não acreditasse em mim, sabe? Essa voz mansinha aqui, esse jeito calmo. Tem uma mulher muito forte, uma história muito forte. Eu aqui no livro eu conto, mas aqui eu não consigo contar toda a história da Raquel, por tudo que eu passei. E a Raquel tem muito orgulho dela, né? E eu acho que é isso, sabe? Poder as pessoas olharem, julgarem e eu mostrar, não, eu posso mais, sabe? Você acha que... Eu também sinto isso. O lado bom da vida é ser desacreditado e provar o contrário. Nossa, eu adoro porque eu provo o contrário. Qual que foi o lugar que você ocupou que todo mundo falava, não é pra você? Muitos lugares. Falar igual quando eu costumo dar uma palestra, eu acho que sempre tem uma olhadinha assim de lado, mas é porque você tem condições, porque você consegue se expressar e porque você teve ajuda. Não tive zero ajuda, sabe? Fui eu e eu mesmo. Então, assim, o julgamento, sabe? A gente percebe, né? Isso que eu te falei de ser desacreditado, a gente percebe nas pessoas, sabe? Isso te move, né? Você acha que o maior desafio, então, pra você foi se colocar nesses lugares, sabendo que você é pertencente daquilo? Exatamente. É exatamente isso.
Agora, uma pergunta mais profunda. Como é ser pertencente a um lugar? Como é? Eu nunca pensei, sabe? Eu nunca idealizei, sabe? Tá como livro, como esse aqui, um dia a Globo faz entrevista, né? Tá Cris Pelágio e outras mulheres tão importantes, CEOs, sabe? Mas eu pertenço àquele meio também. A minha história me fez pertencer àquele meio também. Então, hoje eu me vejo ali, eu falei assim, eu tô aqui porque eu também mereço, eu também tenho uma história legal, eu preciso ajudar as outras mulheres, e é ali que eu tenho que estar para falar com essas mães atípicas, como eu já disse, presas em casa, naquele onde a Raquel tava, sabe? Sim. É muito bacana você fazer esse link, aonde a Raquel estava, para onde a Raquel está e aonde ela vai estar ainda. Exatamente. Muito bacana. É que ninguém sabe aquilo que você planta no seu coração, que você planeja, sabe? Que você idealiza, sabe? Pra eu chegar agora num patamar diferente do que eu quero agora, eu tenho que passar por um processo que depende muito de mim, assim como foi atrás, né? Foi um processo que dependia totalmente de mim. Eu tinha que ficar o dia inteiro em salas de terapias, até às vezes 9 horas da noite, sabe? Eu tinha que carregar os dois na garagem do meu prédio ou em shopping, que é onde eu ia levar os dois de uma vez. Eles já tinham 2 anos e pouco, quase 3, porque eu tinha que levar em terapia. Por isso que eu falo que ninguém sabe o que eu passei, sabe? O quanto foi difícil. Muitas pessoas não sabem até o que as mães atípicas passam, sabe? Mas eu tenho filho também, eu sou uma mãe. Você é também, ninguém tá, sabe, desmerecendo. A verdade é que mães atípicas sofrem um pouco mais, sabe? Tem questões. E é por isso que eu falo que eu gosto de abraçar mães atípicas, sabe? Não só porque eu passei por isso, mas por empatia também, sabe? Por isso que eu te falo que a Raquel, mãe atrás, passou por muita coisa, mas com objetivo, né? De hoje, por exemplo, eu tô numa vida que eu não pensei, onde meu filho é independente já, sabe? Não, obviamente, né? Não como uma criança totalmente independente. Mas ele é independente, ele fala o que ele quer, o que ele não quer, algo que eu nunca pensei, sabe? E saber o que não quer, mas é o mais libertador, né? Saber falar, eu não quero, eu não gosto, até aqui é o seu limite. O que eu quero. Era tudo assim, era uma comida que ele não gostava e de repente era um choro, era despertava ali um momento de extremo estresse, sabe, dele, um descontrole, né? Então, ele poder falar é muito importante. E assim, até para encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse uma dica que você daria para todas as mães atípicas. Aonde as mães atípicas podem encontrar o seu abraço, que é o que você falou que é o seu maior desejo. Onde elas podem te encontrar, o que elas podem contar com você e o seu maior conselho para elas. Olha, o meu maior conselho é que elas cuidem de si. Às vezes a gente só cuida dos filhos e esquece de si. O que eu digo também é se apegar a Deus, sabe? Acreditar em Deus, acreditar que seu filho não é castigo, que você é merecedor de aquilo que falam do seu filho não é verdade, acreditar que você pode sim fazer muito pelo seu filho, acreditar que você pode ir além daquilo que te julgam, que julgam seu filho, e saber que você pode fazer a diferença na vida do seu filho se você der um passo, se dedicar um pouquinho mais, se você sair de casa com ele. Estar aberto a julgamentos é muito difícil, mas vai valer a pena no futuro, sabe? Sei lá, ir à igreja, que a gente sabe que tem tantos casos de crianças que ficam correndo em volta da igreja, eles não entendem. Se expor mesmo, expor seu filho, é muito difícil. Mas, sabe, tratar o seu filho, levar seu filho a situações comuns do dia a dia é muito importante. Top demais, é incrível, essa conversa foi incrível. E eu convido vocês que estão assistindo através do YouTube ou através do Instagram, comentem aqui embaixo se vocês são mães atípicas, qual que foi o marco que foi mais emocionante para você. Comenta um pouquinho sobre as dificuldades
que a gente quer saber, quer transformar esse ambiente num ambiente nosso, né? Um ambiente acolhedor. Compartilhe com a gente, a sua história é muito importante, tá? E fica aberto para você, Raquel, mais um convite para você vir aqui novamente. Foi extraordinário. Se puder também depois, manda o link aqui pra gente colocar na descrição. Na descrição também vai estar o Instagram da Raquel, para você acompanhar um pouquinho mais dessa história que foi incrível. E esse foi mais um episódio do Desperte o Louco que é em você. Sinta-se convidado pro próximo episódio. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau.